Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse tema eu quero falar sobre a esquizofrenia e os transtornos psicóticos. Mas antes, você já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal. A palavra esquizofrenia, que tem origem no grego, significa cisão da mente e é um conjunto de transtornos psiquiátricos caracterizado por alterações no pensamento, nas emoções e no comportamento. Os primeiros sintomas do transtorno costumam aparecer na adolescência ou início da fase adulta. Segundo a OMS, 1% da população mundial tem essa desordem. Somente no Brasil estima-se em mais de 2 milhões. O antigo CID-10 classificava a esquizofrenia em alguns subtipos: paranoide, hebefrênica, catatônica, indiferenciada e residual. Já no novo CID-11, em vigor em janeiro de 2022, nós temos os especificadores, que é parecido com o manual DSM-5. Lembrando que os dois manuais tendem a seguir diretrizes parecidas sobre transtornos mentais. É comum o paciente apresentar transtornos psicóticos com algumas características peculiares conhecidas como sintomas positivos e que, segundo o DSM-5, são delírios, alucinações com discurso e comportamento desorganizados. E agora eu vou explicar cada um deles, começando pelos delírios, que são convicções psíquicas errôneas e distorcidas, que são mantidas apesar da evidência contraditória e são classificados em subtipos, que são erotomaníaco, grandioso, ciumento, persecutório, somático, misto e não especificado, podendo ocorrer com conteúdo bizarro quando são implausíveis ou incompreensíveis na experiência comum da vida. Vamos falar sobre as alucinações, que são alterações da percepção ligadas aos sentidos e faz relação com o conteúdo dos delírios, sendo comum as alucinações visuais, em que a pessoa enxerga coisas como vultos, alucinações auditivas, o sujeito alegar que está ouvindo sons estranhos ou pessoas sem que haja fundamento, alucinações sinestésicas, sentir sensações infundadas ou bizarras, alucinações olfativas, sentir cheiros estranhos, incomuns que mais ninguém sente, discurso desorganizado. Isso ocorre pelo descarrilamento do pensamento ou a incoerência das ideias. Comportamento desorganizado ou catatônico, que é caracterizado por distúrbios psicomotores, hipercinesia, mutismo, rigidez corporal ou estupor, que é uma imobilidade súbita e, em alguns casos, extrema agitação. Comportamento bizarro, seja na aparência, roupa, comportamento social e sexual atípicos, agressividade, agitação e estereotipias motoras. E dentro do espectro nós temos os sintomas negativos, que têm as seguintes características: embotamento afetivo, que é a expressão facial inalterada, pobreza de gestos expressivos, pouco contato visual, letargia, ausência de resposta afetiva ou afeto inapropriado. Temos também a anedonia, que é a falta de prazer nas coisas que antes eram consideradas agradáveis, como trabalho, estudo, relacionamento e etc. E a alogia, que reflete a falta de conteúdo pessoal
numa conversa, pensamento desorganizado e diminuição cognitiva para a resposta, assim como a afasia, que são problemas na fala e comunicação. Os sintomas normalmente comprometem a capacidade de execução das funções cognitivas e motoras, interferindo na vida profissional e pessoal do paciente. Alguns autores dividem a esquizofrenia em 5 fases. A primeira é a fase prodômica ou pré-mórbida, que é um conjunto de sinais e sintomas que antecedem a manifestação ou aparecimento de uma doença. Nessa fase, o sujeito pode não apresentar sintomas bem definidos, positivos ou negativos, porém pode ter prejuízos de competência social, anedonia, pensamento desorganizado, distorções cognitivas e levar ao isolamento social. Segunda fase, prodômica avançada. Aqui já surgem os sintomas subclínicos: afastamento, isolamento social, desconfiança, irritabilidade, distorções perceptivas, pensamento incomum e desorganizado, podendo ocorrer sintomas psicóticos breves e transitórios. E a terceira fase é a fase precoce da psicose, em que os sintomas subclínicos citados são mais ativos e intensos. E a quarta é a fase intermediária. É quando os períodos sintomáticos são variáveis ou contínuos. Isso significa que há a exacerbação de um episódio estando em remissão ou contínuo. Nessa fase, os déficits funcionais tendem a piorar. E na quinta e última fase é a fase tardia do transtorno, que após um padrão do transtorno, os sintomas são variáveis, podendo se estabilizar ou diminuir. É importante lembrar que essas fases servem como referência do quadro da doença. Porém, o início de um transtorno psicótico com sintomas de delírio, alucinações, discurso e comportamentos desorganizados podem ser súbitos, em dias ou semanas, ou lento e insidioso ao longo dos anos. É comum o médico realizar o diagnóstico diferencial em pacientes psiquiátricos dentro do espectro da esquizofrenia, principalmente diante de psicose, que pode ser em decorrência de efeitos fisiológicos pelo uso de substâncias, drogas e medicamentos, ou outro distúrbio médico. Isso me fez lembrar quando eu fiz o meu estágio em psicologia numa instituição psiquiátrica. Havia naquela época 3 alas e uma dessas, a masculina, era exclusivamente para dependentes químicos internados compulsoriamente depois de um surto psicótico, induzido principalmente pelo uso de cocaína. E que ao entrevistarmos essas pessoas, muitos deles tinham um discurso coerente e apresentavam estar bem lúcidos. E quanto ao risco de suicídio? Isso é um tema bem delicado, mas o risco de ideação ao suicídio e a tentativa é muito alto em pacientes esquizofrênicos, principalmente em algumas situações que eu vou citar agora, como homens jovens que fazem uso de substâncias, drogas e remédios, porque isso potencializa o aparecimento da esquizofrenia. Também um outro risco é em pacientes diagnosticados com início tardio do transtorno, em que o sujeito tem bom funcionamento pré-mórbido e bom prognóstico para a recuperação. E que, apesar disso ser bem contraditório, isso ocorre devido à capacidade de sentir e se angustiar de forma mais consciente, estando mais suscetível a reconhecer de forma realista os efeitos do transtorno
para toda a vida. Também há alto risco ao suicídio para pacientes com sintomas depressivos, como sentimento de vazio, angústia, tristeza profunda, etc. Há um risco para pessoas também que tiveram episódios psicóticos e receberam alta do hospital. Lembra quando eu disse que os sintomas psicóticos podem ser súbitos e intensos? Isso mesmo, podendo desencadear grande instabilidade emocional e comportamental. E por essa razão pode-se maximizar os sintomas, resultando em crises e comportamento violento. E quanto ao uso de drogas e álcool, interfere no transtorno ou sintomas? Um estudo feito pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, mostrou que a maconha está entre as drogas mais associadas à esquizofrenia, potencializando as chances de um quadro psicótico crônico, destacando também o consumo de bebidas alcoólicas como fator de risco. E isso não significa que outros tipos de drogas não podem aumentar o risco de um quadro psicótico. Muitas dessas substâncias, seja estimulantes, depressoras e alucinógenas, podem também modificar drasticamente o funcionamento do cérebro. E embora não se conheça uma causa específica, acredita-se que o transtorno tenha relação com base biológica, como alterações neuroquímicas relacionadas aos neurotransmissores como a dopamina e glutamato, e que apesar de raramente se manifestar na infância, alguns estudos sugerem que fatores no início da vida possam desencadear a doença na fase adulta, por vulnerabilidade no neurodesenvolvimento, como predisposição genética, complicações intrauterinas, infecções virais do sistema nervoso central, traumas e negligência na infância. E quanto ao tratamento, ele poderá ser realizado através de antipsicóticos e outros fármacos, principalmente quando relacionado a outras comorbidades, como transtorno de humor, transtorno depressivo e bipolaridade. E é extremamente importante que o paciente nunca se automedique ou interrompa o uso dos remédios por conta própria, sem consulta prévia de seu médico. Cessar subitamente a terapia com fármacos geralmente ocorre devido aos efeitos colaterais ou por ver uma melhora significativa no quadro clínico. Mas isso pode resultar em crise psicótica. Lembre-se que estabilidade não é sinônimo de cura, podendo o quadro estar apenas em remissão, que é quando o paciente apresenta níveis mínimos de gravidade sintomatológica. E concomitantemente aos fármacos, trabalha-se com a psicoterapia e serviço de apoio comunitário. Esse tipo de serviço é extremamente importante na reabilitação do paciente. Por exemplo, no suporte em realocação profissional ou outra atividade. Infelizmente, ainda não há cura para a esquizofrenia, e sim o controle e remissão dos sintomas, trazendo estabilidade e melhora na qualidade de vida do paciente. E isso é o principal objetivo, a melhora na qualidade de vida. E em caso de dúvidas, procure sempre por orientação médica. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema. E não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!